Olá galera, aqui quem vos fala é o professor Edilson, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu quero com essa videoaula relembrar com vocês algumas habilidades que vocês já aprenderam sobre progressão aritmética. Entre elas é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, não é? Então nós temos aqui, só relembrando com vocês, ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, esse r para mim é a razão, o n é o número de termos, a 1 é o primeiro termo de uma progressão aritmética e o an é o último termo ou termo geral desta progressão, aquele termo que nós estamos procurando, ok? Por que eu preciso disso daqui, né? Porque com certeza nós teremos como usá-la também nesse assunto que eu quero tratar com vocês agora, que é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética finita. Ou seja, eu tenho início e tenho fim esta progressão. Então a fórmula é, olha lá, Sn é igual a 1 mais an vezes n dividido por 2. Então, n é o número de termos, como nós vimos aqui lateralmente aqui, ó, né? O an é o último termo, o termo geral, e o a1 é o primeiro termo desta progressão. Então, com esta fórmula aqui da soma, eu consigo desenvolver a primeira situação que está colocada aí embaixo para vocês, ok? Vamos lá? Então, essa primeira situação diz o seguinte, ó. Qual a soma dos 50 primeiros termos da PA 2, 4, 6, 8, 10, 12? Enfim, eu vou precisar saber qual é, né, a soma. Então, eu preciso da fórmula da soma. Então, a fórmula da soma é a soma dos n primeiros termos é igual o primeiro termo mais o termo desconhecido, ou último termo, vezes o número de termos dividido por 2. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber qual o valor de n nessa fórmula. O problema já está dando para nós, ó. O valor de n são os 50 primeiros termos. Então eu venho aqui e já deixo esse dado anotado. N é igual a 50. O que mais que eu preciso? Eu preciso saber quem é o valor do A1. Na sequência eu já tenho, ó, o primeiro termo é o 2. Então já deixo anotado aqui que o A1 é 2. Né? Eu preciso saber quem é o valor do AN. Quem é esse último termo da sequência? É o termo que está na posição 50, é o que me interessa. Mas quem é ele? Não sei. Então eu vou ter que calcular. Mas para calcular, eu preciso saber, relembrar, né, a fórmula do termo geral, que é AN, olha lá, ó, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Então vamos lá, eu tenho A1, eu tenho N, esse AN é o A50 que eu estou procurando, mas eu não tenho a razão. Então a gente precisa achar a razão primeiro, né? Então vamos achar a razão. A razão, relembrando, ó, é o segundo termo menos o primeiro termo. Então a razão é, o segundo termo é 4, o primeiro termo é 2, então eu tenho que a razão é 2, ok? Vamos lá para a fórmula, então? Então, o AN aqui, ó, é esse A50 que eu estou procurando. Qual o valor desse A50? O A1 é o primeiro termo desta progressão, no caso é o 2. O N é o número de termos. O número de termos é 50. 50 menos 1 vezes a razão. Ora, a razão, acabei de calcular, é 2. Vamos resolver então, ó. A50 é igual. O que eu resolvo primeiro aqui mesmo? Tudo que está dentro do parênteses. Então, ó, 2 mais 50 menos 1, 49 vezes 2.
Então, meu A50 é igual. Agora tem uma adição e uma multiplicação. Sempre multiplicação primeiro, né? Então, 2 mais 49 vezes 2 vai dar 98. Agora eu posso somar, ó. Meu A50 vai ser 100. Então, o número que vai estar lá na 50ª posição, lá na frente, vai ser o número 100. Tá? Agora, vamos para a fórmula, então, ó. Então, a soma desses 50 primeiros termos que eu estou procurando é... O primeiro termo nós já temos aí, é o 2. O último termo, ó, acabamos de calcular, vale 100, ok? Vezes o número de termos. O número de termos são os 50 termos que eu estou procurando. Tudo isso dividido por 2. Ok? Olha lá. Então, a soma dos 50 primeiros termos é... Primeiro resolve-se o que está dentro do parênteses. 2 mais 100, 102. Vezes 50 dividido por 2. Bom... 50 dividido por 2, olha lá, ó, 0, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5, olha lá, 5.100 dividido por 2, nós vamos ter quanto, pessoal? 2.550. Então, se for para eu somar 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14, até chegar no 100... vai dar 2.550, ok? Vamos para mais uma situação rapidinho, então? Olha lá, eu tenho aqui com vocês qual a soma dos 100 primeiros termos ímpares naturais. Bom, primeiro número ímpar natural, qual seria mesmo? 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. O problema requer de mim e de você, né? O quê? A soma, olha lá, dos 100 primeiros termos. Então, preciso da fórmula. Sn é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Bora lá? Então, vamos escolher alguns dados aqui do problema que a gente precisa, ó. A gente precisa do primeiro termo desta sequência. Nós temos? Temos. É o 1. Olha lá. Então, A1 é 1. Nós precisamos do número de termos. Temos? Temos. São 100 primeiros termos. Nós precisamos do valor do AN. Nós temos o valor do AN para pôr na fórmula, que é o A100? Não, não temos. Temos que calcular. Ok? Então, mas para calcular eu preciso da fórmula do termo geral, né? A fórmula do termo geral é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes razão. Eu preciso da razão para pôr aqui. Então, vamos achar a razão primeiro, né? Olha lá, a razão vai ser o segundo termo menos o primeiro termo. Então, a razão é... O segundo termo é 3. O primeiro termo é 1. Olha lá a razão. Razão igual a 2. Então, vamos para a fórmula? Então, ó, o AN é o A100 que eu estou procurando. O A1 é o primeiro número lá, ó, 1. O número de termos dessa sequência é 100. Menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? 2. O que eu resolvo primeiro? Que está dentro do parênteses, ó. Então, A100 é 1 mais 100 menos 1, 99 vezes 2. E agora, eu tenho aqui uma soma e uma multiplicação. Primeiro, multiplicação, sempre. Então, 1 mais 99 vezes 2 dá quanto? 198. Então, a 100 é igual a 199. Achei o último termo que eu precisava para pôr aqui na fórmula, ó. Olha lá. Então, vamos continuar essa fórmula? Ó,
A soma dos 100 primeiros termos é... Primeiro termo é 1, o último termo acabei de encontrar, 199. O número de termos é 100. Tudo isso dividido por 2. Então, a soma dos 100 primeiros números ímpares vai ser 1 mais 199, 200, vezes 100, dividido por 2. Então, a soma dos 100 primeiros termos vai ser aqui para nós, ó, 20.000. 20.000 dividido por 2 é 10.000. Mole, mole, ok?